Mateus, capítulo 28, capítulo 11, do versículo 28 até o final. Gostaria que os irmãos se colocassem em pé em reverência à palavra de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é suave, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Oremos. Te agradecemos, ó Pai, e te louvamos nesta manhã. Sabemos que só o teu nome, ó Pai, é digno de toda exaltação. Sabemos que fomos comprados pelo teu precioso sangue. Lavamos as nossas vestes com o sangue do Cordeiro. Que possamos, ó Pai, nesta manhã, ser cada vez mais impactado com tua palavra, ó Pai. Não só os irmãos ouvintes, mas como eu também, ó Pai. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. É que eu peço e te agradeço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, quando me veio essa oportunidade de pregar, e me chamou muito ao coração momentos que temos passado e vendo em todo o país, ao nosso redor, pessoas sofrendo não só por doenças, mas sofrendo por vários motivos. Essa semana, ontem, uma irmã nossa perdeu um filho, muito triste, e quando essa palavra vem, vinde a mim, eu acredito que encaixa bem aquele coração ferido, aquele coração amargurado. Então, Deus colocou no meu coração. E o que eu trago para os irmãos hoje é o convite. Nosso título da mensagem hoje é o convite. E eu gostaria que os irmãos estivessem atentos ao versículo 28. Vinde a mim. Quem Jesus está chamando? Dentro desse contexto, se os irmãos forem olhar, do capítulo 11, vocês começam a perceber que ele vai pregar em algumas cidades e não é aceito que é Corazim e tantas Betsaida, então ele fala, ai de vocês cidades. E dentro desse mesmo contexto, no versículo 25, há como uma oração do Senhor Jesus. E quando ele entra no versículo 30 do capítulo 11, é o mesmo da bem-aventurança do capítulo 5, aquele versículo, bem-aventurados. E eu gostaria que os irmãos estivessem atentos nessa palavra, vinde a mim, e para explicar bem ela, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 10. A quem o Senhor está chamando? Essa é uma passagem que Jesus está sentando e conversando, está havendo aquele grande diálogo, e ele começa a explanar. Versículo 1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, a quem Deus está chamando? Aquele que entra pela porta. Versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse, o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome, o nome das suas próprias ovelhas, e a conduz para fora. Então, irmãos, aqui tem, vinde a mim, a quem Deus tem chamado? Eu tenho ouvido muitos, gostaria que os irmãos diminuíssem esse ventilador aqui. Obrigado, irmão. Eu tenho ouvido muito pessoas que, quando uma pessoa no mundo está passando dificuldades, eles vêm, pegam esse versículo e falam, irmão, vende a mim e tal, para confortar a pessoa. Mas aqui, os irmãos, fiquem claros, Jesus só fala aquele que pode ouvir. Efésios capítulo 2, estáis mortos em vossos delitos e pecados. Então, alguém que pode ouvir a voz de Jesus é aquele com quem Jesus teve um contato pessoal com ele. Então, o chamado é este:
Vinde a mim, só vai ouvir aquele que entrou pela porta. E o que me chama a atenção, irmãos, há um título nas igrejas evangélicas: aquela igreja tal é como uma igreja rodoviária, porque passa várias pessoas por ela. A nossa igreja aqui, muitas das vezes passou várias pessoas por aqui. Por que não estão aqui hoje? Sempre me chama a atenção isso. Eu ouço alguns irmãos mais antigos do que eu da igreja falar: irmão fulano estava aqui, irmão ciclano hoje já está no outro. Muitos não estão em denominação nenhuma. E o que clama no meu coração é: aonde vocês estão, ovelhas do Senhor? Você não ouve a voz do Senhor dizendo: vinde a mim? Não. E o que mais chama atenção dentro de uma igreja: eu estou disposto a largar o Senhor por qualquer motivo. O Senhor não me ofendeu, eu não vou mais à igreja. O irmão pisou no meu pé, não vou mais na igreja. O pastor não deixou eu pregar mais, não vou mais ali. O irmão me olha com o rosto atravessado, já não é mais a minha igreja. E o que me chama a atenção: vinde a mim, você que está cansado e oprimido. E faz parte dentro desse contexto, quando você é muitas vezes ofendido pelo irmão, muitas vezes você passa por lutas. Muitas vezes, irmãos, o vinde a mim do Senhor é para você. E se os irmãos continuar lendo o capítulo 10, vamos pegar a parte que ele fala: eu sou o bom pastor. Agora, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Esse é o convite que o Senhor faz. Eu sou a porta, irmãos. Muitas das vezes vamos passar por dificuldades. O seu chamado há para quem pode ouvir. Se os irmãos prestarem atenção, como eu falei no começo do devocional, temos a irmã, depois os irmãos possam estar orando por ela, a dona Tereza perdeu um filho. E quando chega nesse momento da vida, eu acredito que não é fácil. Quem já perdeu um ente querido sabe, mas um filho, coisa muito difícil para a dona Tereza. E quando vem a voz do Senhor, por mais que esteja doendo o coração: vinde a mim. Vinde a mim. E se os irmãos continuarem prestando atenção no capítulo 10, eu sou o bom pastor. Ó, como é bom uma pessoa diante de uma calamidade dessa, de uma tragédia dessa, a perda de um filho: eu sou o bom pastor. Vem cá, minha ovelha, posso cuidar de você. Eu posso curar suas feridas. Ela vai esquecer o ente querido? Não. Mas há na pessoa gloriosa do Espírito Santo esse poder divino no seu coração e falar: aquiete, calma. Isso é bom, irmãos. É bom fazer parte do povo de Deus. Quantos têm perdido parentes e nunca ouviu falar de Jesus? Quantos? Tem amigos meus que tiraram a própria vida, talvez circunstâncias banais. Mas quantos pode chegar no momento e dizer: Senhor, está demais, carga eu não estou aguentando, Senhor. E é bom ter esse Senhor Jesus. Voltando para Mateus 11, de 28 a 30. Os irmãos prestaram atenção agora, o primeiro ponto, deixa eu deixar marcado aqui para não perder tempo: vinde a mim. Agora ele está chamando qual grupo de pessoas? Então, se você já conhece ele como seu bom pastor, se você entrou pela porta das ovelhas, a quem ele está chamando agora nessa situação? Primeiro ponto: os que estão cansados. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia para o livro de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, do versículo 35 a 41. Aqui é: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus:
passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que do mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lendo essa passagem, irmãos, e como eu já falei para o irmão, no preparar desse devocional foi para mim. Passei grandes dificuldades essa semana, grande temporal, e os irmãos, acreditem, das piores coisas que se pode passar é quando há conflitos ou quando há alguma coisa dentro da própria família. É difícil. O travesseiro parece que tem espinhos, a cama parece que é de pedra, e quando a gente se dispõe a servir ao Senhor, tudo fica doce, mas quando estamos passando por tribulação, tudo é amargo, a gente não tem prazer, mas glória a Deus, porque sua palavra é o motivo do consolo. E dentro desse contexto aqui, irmãos, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E o que eu pude aprender nisso, cansados. Quantas vezes Deus, dentro da nossa própria vida, nós estamos passando por dificuldade. E se os irmãos atentarem, sobreveio grande tempestade. Mas os irmãos entendam, quando a gente entra numa situação, não tem tempestade. Parece ser bom. Pegando um pedaço da mensagem do pastor, quando a gente saímos do confronto, ali do meio do pai, do filho pródigo, vamos sofrer consequências. Mas aqui o contexto não é este. O contexto é Jesus os levando para isso. Porque a palavra é do Senhor, passamos. Naquele dia disse-lhe Jesus: Passemos para outro mar. Jesus não sabia o que ia acontecer? Então, quando estamos passando por algum problema, Jesus não sabe o que está acontecendo? Os irmãos vão entender que veio grande problema, veio grande tempestade. Na nossa vida é a mesma forma. A gente olhamos, estava tudo bom. Até esses dias atrás a minha família era um sol, um arco-íris, tudo cantava, tudo era belo. E dali, forma-se nuvem, começa a vir os problemas. Aí você indaga: Senhor, onde eu estou errando, Senhor? E começa aquele questionamento. Mas o Senhor tem falado, através daqueles problemas, tem te moldado, lapidado, te colocado você no seu lugar, aqui que eu te quero. Difícil, irmão? Difícil. Não pensa que o pregador aqui sabe respostas para tudo, não. Sou igual aos irmãos, padeço das mesmas coisas, os mesmos conflitos. Mas o maravilhoso dessa passagem, se os irmãos atentarem, levantou-se o grande temporal e as ondas passavam contra o barco, de modo que já estava pronto a encher. É quando os problemas, irmão, já estão tão grande, não vou aguentar não, Senhor. Não vou aguentar. O problema é da minha família, o problema disso, o problema do serviço, o problema dali. Senhor, não estou aguentando. Mas os irmãos atentem que Jesus está no barco. Está dormindo. Está lá, descansa. Por que o Senhor está dormindo? Acaso ele não tem preocupação com os seus problemas? Não é essa a mensagem que Jesus passa. Chega momentos em que você está desesperado, eles estavam lá remando. Se os irmãos atentarem, são pescadores profissionais. Não é aquela ondinha que estava assustando, era uma onda que eles não tinham visto ainda.
porque são pessoas acostumadas com o mar. Aí, na nossa vida, é a mesma coisa, nós somos acostumados com alguns problemas, mas tem certo momento que está passando daqueles problemas, mas Jesus é o mesmo que está no barco. Se os irmãos atentarem, está lá deitadinho, e o mar dando a onda que tem, aí um vem e cutuca: Senhor, não está vendo que nós vamos perecer, Senhor? Agora olha que maravilha, irmãos, presta atenção nesse versículo aqui, ó. Eles vêm, Jesus dormindo, e ele despertando repreendeu o vento, o mar: acalma-te, emudece. Eu não sei como Deus faz as coisas mediante a uma morte. Velho Testamento, ou em grande parte do Novo Testamento, havia ressurreição. Hoje não. A única coisa que nós vemos, Deus tem esse poder? Amém. Glória a Deus que tem. Mas eu acredito que Deus ainda pode ressuscitar em corações que perdeu parentes. Deus pode dar ali alívio, despertamento para coisas grandiosas que virão. Talvez não só nessa vida, mas talvez na outra vida. Porque mediante, igual eu perdi meu irmão, a gente olhar um caixão, para os que estão à volta, a dor não é tanta para o que está perto. Mas é bom quando a gente sentimos que está na tua vontade, Senhor. Está no teu querer, Senhor. Isto faz parte daquela obra que o Senhor vai terminar ela lá na eternidade. É difícil passar, é momentos em que o nosso coração queria o oposto, mas o Senhor está lá, ressuscitando aquilo dentro de você que Ele despertou lá na eternidade. Salvação, comunhão e tantas outras coisas que faz parte do coração do crente. Se os irmãos prestarem atenção, olha aqui, ó, que Ele manda o mar calar, Ele manda o mar emudecer. Aí Jesus vira e fala: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Então o que Jesus chama a atenção dele? Eu já ouvi crentes orando para que chovesse e Deus respondeu. Eu já vi crentes orando para que Deus, ô Senhor, cessa um pouco a chuva, e Deus atendeu. Isso eu já ouvi. Mas eu nunca ouvi falar que um crente orou e o mar parou. Eu estou tentando chamar a atenção dos irmãos que o que Jesus tem chamado a atenção dos discípulos, irmãos, não é para Ele ter esse poder sobrenatural sobre as suas colocações, sobre as suas manifestações aí, como chuva, sol. O que Deus tem chamado a atenção, irmãos: estáis tímidos, não sabeis que eu estou no barco, eu estou no controle de todas as coisas. Se eles, em vez de repreender o Senhor, tivesse naquele momento orado, Deus da mesma forma. Jesus estava dormindo, irmãos, mas se os irmãos atentar, Deus jamais dorme. Jesus poderia estar dormindo ali, mas Deus jamais dorme. Deus estava no controle de todas as coisas. Enquanto nós estamos passando por problema, Deus está no controle de todas as coisas. Aí, todo cuidado é bom, tem a pandemia, aí o irmão, põe isso, põe aquilo outro, e começa, como as imprensas, e começa a carregar a pessoa daqueles cuidados excessivos. Deus está no controle de todas as coisas. Por causa disso nós não vamos fazer os cuidados. Não, não é isso que o irmão está falando. É para você não pôr o seu coração tanto nisso, porque nós acreditamos no Senhor dos Exércitos. Ele é o exército das bactérias, Ele é o exército dos vírus, Ele é o exército dos animais, exército de homens. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Não estou pedindo para nenhum irmão, agora eu não vou pôr máscara mais. Não, não é isso, irmãos. Eu estou pedindo para os irmãos atentar como no versículo: não sejam tímidos.
Sabei que quem está no barco ainda é o Senhor Jesus. Quem está no seu barco da sua vida ainda é Cristo. E para terminar esse versículo, olha aqui, ó. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Só quem passa por esse temporal e vê Jesus no barco é capaz de dizer: esse é o grande Deus. Esse é o grande Deus. Quando nós vemos uma pessoa foi curada, você, não, que beleza, aquele irmão foi curado. Ele foi curado de um câncer. Para você ficou satisfeito, mas para a pessoa ao redor da família, ele ficou grandemente feliz. É disso que Jesus está falando. E é disso que Jesus está falando. Quem é este? Que autoridade é essa? Eu imagino igual dias de chuva, começa a chover, arrancando árvore. Você imagina aquele temporal inundando. Chega uma voz e fala: quieta. É o mesmo Jesus nos nossos corações. Então, quando estão cansados, lembre-se, Jesus está no barco com você. Agora, o segundo grupo, irmãos, que é o grupo dos oprimidos, sobrecarregados, em algumas versões. Se os irmãos atenderam, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia para o livro de Marcos. Pegando aqui. Deixa eu achar aqui um minutinho só. Deixei anotado, mas caiu ali, irmãos. Marcos capítulo 6, versículo 45 até o versículo 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar diante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com ele, andando sobre o mar, e queria tomar-lhe dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, passando, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhe falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o outro barco para estar com eles. E ele, vendo, cessou, ficaram-se entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Esse grupo de pessoas aqui, irmãos, que é o grupo que está sobrecarregado, depois vem o grupo oprimido, em algumas versões, e eu escolhi essa passagem que é referente ao mar, em comparação com a outra passagem. Essa aqui já, Jesus não está no barco mais. Mas do mesmo modo, Jesus os manda a ir. Se os irmãos atentarem aí, ó, logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante para o outro lado, a Betsaida. Entendeu, irmãos? Então, tudo que você está passando está dentro da vontade de Deus, permissível, ou talvez muitas vezes a vontade completa de Deus, para tratar naquele exato momento. Explico melhor. Vai haver momentos em que você está passando dificuldades e Deus tem permitido. Mas nesse caso aqui, vai haver momentos em que você está passando por dificuldades, irmãos, porque você tem procurado aquilo. Então, a colocação que eu trago para os irmãos: existe um momento que você está passando dificuldade e Jesus está com você dentro da situação. Jesus estava andando com você. Só para parafrasear, no caso aqui, Jesus não estava com eles em corpo físico, mas sabia tudo o que estava acontecendo.
E o que eu chamo a atenção para os irmãos é que muitas das vezes, irmãos, não são poucas, em que você tem passado dificuldade, seja onde for, e não é provação, é você mesmo que tem se colocado a essa situação. Faço uso da palavra do pastor Ana. O filho pródigo que saiu do controle do pai. Muitas das vezes é nós que abandonamos o controle do pai. Muitas das vezes é nós que saímos da autoridade do pai. E se os irmãos atentarem claramente, eu vou dizer em número alto, mais de 70% dos problemas que passamos na totalidade, nós temos a total parte disso. Olha, eu coloquei um número, se for analisar, talvez até bem mais. Muitas das vezes porque a nossa boca, nós não fechamos ela na hora certa. Muitas vezes porque as nossas atitudes, nós não pesamos. Porque nós somos carregados do que o mundo prega para nós. Olha, irmão, você não precisa aceitar tudo que as pessoas estão falando. Na hora que te pisar no pé, você fala mesmo. Eu não guardo rancor de ninguém. Eu não guardo isso, eu não faço aquilo. Eu só faço o que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. E nós não entendemos que nós vivemos numa coletividade. Jesus, quando chama 12 discípulos, não pensa que quando ele chamou o Judas Iscariotes, opa, peguei de surpresa. Esse aqui é um traidor. Não, irmãos. Jesus é capaz de pegar todos os vasos. Todos. E muitos deles serão vasos de honra. Para a glória de Deus Pai. E dentro desses vasos de honra que somos nós, muitas das vezes, em vez de nós nos enchermos com o Espírito Santo, vai ter alguma coisa ali que não é de Deus. E que precisa ser lavado. E nesse caso aqui, ó, Jesus os leva trabalhando no coração do crente. É Jesus quem os leva para lá. E eles começam, na sua própria força, remar, lutar, e está do mesmo jeito. O barco não sai do lugar e as coisas vão se piorando cada vez mais. Agora os irmãos atentam. Para mim, da palavra de Deus e dos evangelhos, me chama muita atenção. Ser de madrugada, tipo 6 horas da manhã, 4 da manhã. Você já está perdendo a força de remar. Aí você vê um homem, você não sabe a figura dele, andando sobre o mar. Olha a cena, irmãos. E pronto, agora o trem piorou. Olha lá, lembrei um fantasma. Entendeu? E o que eu chamei a atenção para isso? As dificuldades são tantas na nossa vida, que muitas vezes o Senhor está vindo ao encontro, ou mandando alguém ao encontro, e está com a palavra, talvez, para nós, ao momento, parece ser meia dura. Pronto, agora o trem piorou. Agora a coisa piorou. Irmãos, o fascinante da mensagem, que muitos não atentam, não é Jesus andar sobre uma água, porque Ele é dono de tudo, foi Ele que fez. E Ele não é preso às nossas leis aqui, como gravidade e essas coisas. Mas o que chama atenção é que quando você estiver na maior tempestade, quando lhe falta força para remar, você pode olhar que está vindo um sobrenatural, um que controla tudo e pode te tirar da sua situação. Essa é a parte gloriosa do capítulo. Não é, por exemplo, ele vir e transformar água em vinho. Não, não é isso. É aquele que pode, mediante uma situação que para você está fora do controle, lá vem aquele que controla tudo, vem andando sobre a água. É maravilhoso, irmãos. E se os irmãos atentarem no final, e subiu o barco para estar com eles, e vendo, cessou e ficaram entre si atônitos. Se os irmãos entender, é o que acontece muitas vezes na família. Tem irmãos, eu tenho meus irmãos, graças a Deus salvos, mas tem famílias que têm irmãos que são salvos e outros que não. Mas Deus abençoa toda a família em prol daquele. Claro, se os irmãos atentarem para os versículos, fala, havia outros barcos. Tinha mais barco na água.
Mas quando Jesus vem e acalma o mar, os outros barcos se beneficiaram. E eu chamo a atenção para os irmãos sobre isso. Quando o chamado de Deus, o convite chega ao coração, as pessoas têm que entender, claro. Por isso que na nossa comunidade evangélica, no modo geral, sem placa de igreja, muitas pessoas dizem que se convertem ao Senhor Jesus e estão vivendo no mundo. Por quê? Muitas das vezes o Senhor tem feito ao líder da casa ou alguém da casa e ele tem recebido algumas coisas. E isso para ele acha que ele é salvo também. Ele nunca muda a situação pecaminosa que ele vive, ele sempre está no mundo, ele nunca vem na igreja, você pergunta para ele, você é salvo? Não, eu sou salvo. Mas o que está acontecendo? Ele tem recebido bênçãos do líder da casa ou de alguém da casa que serve. E eu chamo a atenção porque hoje, o pastor não vai estar, mas no próximo culto tem ceia de novo. E aquele versículo tem que chamar a atenção, irmãos. É o convite do Senhor, examine você a si mesmo. Você que está na internet, que tem faltado da igreja, examine você a si mesmo. Examina. Vê se há dentro de você o fogo do Espírito Santo. Eu sempre falo isso, a igreja não é um mar de rosas, não, irmãos. Mas a igreja ainda é o melhor lugar para estar. Para aqueles que amam a Deus, é mais do que um mar de rosas. Para os que amam a Cristo, é muito mais do que pensamos. E o que eu chamo a atenção hoje é o convite do Senhor. Reconcilie-se. Essa vida sua está uma tempestade, reconcilie-se. Volte para o primeiro amor. Desperte o seu coração a que haja mais interesse entre você e Deus. Porque se eu viver segundo o que o irmão vai pensar, o meu foco não é Cristo, não é olhar para a cruz de Cristo. E é Jesus que muitas das vezes nos leva a essas dificuldades e tem trabalhado no seu coração. O final do versículo é: eles não entenderam o milagre do seu coração. Por quê? O milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Você muitas das vezes não está entendendo que Deus te levou para isso. Por quê? Seu coração está duro, irmão. Está endurecido. Amolece esse coração. Através da palavra de Deus, através de oração. Entra de joelho no seu íntimo. Confesse ao Pai. Entre em comunhão com o Pai de novo. É glorioso, irmãos. Voltando para Mateus, capítulo 11. Vinde a mim, se você já foi ao Senhor, se você já estava cansado, sobrecarregado, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é uma palavra que era usada muitas vezes naquela canga do boi, que arrastava um carro, aí colocava um boi de um lado do outro, aí punha aquele jugo. Mas o tomai sobre vós o meu jugo é que eu chamo a atenção dos irmãos hoje. Quando Jesus está fazendo um convite, ele não está falando que o convite vai ser fácil de seguir. Mas ele pode estar com você no barco, ou ele pode vir andando sobrenaturalmente e tirar você daquele problema. Mas o jugo aqui que ele está te convidando agora, irmãos, por mais difícil que chega, jugo, era 2, ou talvez 4, ou talvez mais. Mas vamos colocar 2 aqui. Coloca-se o jugo de cá, é o Senhor dizendo, eu estou do outro lado, você não vai andar sozinho. Você não vai andar sozinho. E julgo e aprendei de mim. Então coloca o meu jugo, aprenda de mim. Vão se passando os anos, se você começa a conversar com pessoas mais velhas da igreja, talvez nunca fez uma aula de seminário, mas tem muita coisa preciosa para falar.
porque tem aprendido do Senhor, e é inesgotável. O convite do Senhor, que está vindo a mim, que vai tirar a sua canseira, que vai tirar o seu peso espiritualmente, dentro de um jugo em que você está aprendendo, os irmãos podem colocar aqui, ó, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia para Salmos, capítulo 37. Vamos ler até o 9. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois ele dentro em breve definharão como relva e murcharão como erva verde. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrite por causa dos homens que prosperam em seu caminho, por causa dos que levam a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Para entender sobre aqueles parte do versículo sobre o jugo, esse versículo muito me chamou a atenção, porque os crentes têm corrido muito às vitrines do mundo. Por que eu digo vitrines do mundo? Porque Satanás, o que ele desperta no coração do seu povo, não é de modo nenhum a consequência do pecado, mas ele desperta a maravilha que é pecar. E isso despertou, o que o salmista está dizendo aqui, através da palavra de Deus, é essa: não te indignes por causa do malfeitor. E muitas das vezes nós escutamos, talvez até crente fala, ser crente é muito chato, não pode fazer nada. Entendeu, irmãos? E quando ele vira e fala, não te indignes por causa deles, os que estão fazendo errado, ou não tenha prazer nisso, vai chegar o tempo. Mas eu gosto do versículo 3, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agora, o versículo 4 é para os que são convidados pelo Senhor, que fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu associo esse versículo aos 2 capítulos que nós lemos de Marcos. Agrada-te do Senhor. Se foi você que causou a tempestade, agrada-te do Senhor. Se a tempestade foi causada, porque Deus está te prometendo, agrada-te do Senhor. Porque Ele fará sobressair os desejos do teu coração. Limpa, irmão. Limpa o seu coração. Foca naquilo que você foi chamado para ser salvo. Para encerrar, irmãos, Mateus 11. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Parece que as mensagens vão se batendo, e o que Deus colocou no meu coração é: a palavra do Senhor é boa. Aí você escuta uma voz dentro de você, não é eu que posso falar. Por que não vive? A palavra do Senhor é eficaz? Aí vem aquela voz: por que você não acredita? As coisas do Senhor são para você viver? E por que você não vive? Aí vem a resposta que me chama. A igreja está se carregando ou se enchendo demais do achismo do povo de Deus.
ensinando Deus muitas vezes a ser Deus. Eu acho que não é desse jeito. Eu acho que se fosse daquele jeito seria melhor. Eu acho que se fizesse assim seria melhor. Isso não é só, talvez é só aqui na igreja. Moisés passou por essa dificuldade. Arão teve essa dificuldade. Porque aquela murmuração que existia no Velho Testamento. Aquilo, irmãos, venhamos e convenhamos. Deus é Deus mesmo, que tem que ter paciência. Dá comida, água, roupa e tudo. Ainda tem que escutar. Ah, mas esse Deus. Ah, mas esse Deus. Toda vez. Na vida da igreja está acontecendo a mesma coisa. E eu ser sincero, isso é do meu coração. E eu acredito plenamente que vai chegar dias em que Deus vai balançar todas as igrejas. Vai peneirar, peneirar, peneirar da forma dele. Eu não sei se vai sobrar muitos crentes aqui não. Porque igrejas, irmãos nossos que estão em países comunistas aí, ó, vivendo de uma folha da Bíblia, tem provado do que é ser peneirado e sacudido pela mão de Deus. Eu acho que a igreja está no que está hoje, porque você peca, você é cheio das suas razões, cheio dos seus próprios pensamentos. Você vive do jeito que você quer. E quando chegar na segunda-feira, não está acontecendo nada. Aí segunda-feira você se levanta de novo e não está acontecendo nada. É cômodo servir a Deus assim. E quando ele fala, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, é porque você não vai carregar sozinho. Se vocês olharem muitas vezes no lado de um caminhão, está escrito assim, tara e lotação. Aí está 15 mil é o peso do caminhão. Aí 25 mil é o tanto de toneladas que ele pega. Né? 25 mil quilos. Deus é a mesma coisa com você, irmão. Do seu lado você não enxerga, mas tem a quantidade de problema que você carrega, e o que exceder, irmãos, Deus vai tirar. Ele não vai tirar tudo, porque tudo que você está carregando na sua vida, lhe é favorável, lhe é útil, lhe coloca no centro. Vai fazer você dispor mais a olhar para Cristo. Então, irmãos, para encerrar, se você deseja que o seu fardo seja leve, que o seu jugo seja suave, se você quer achar descanso para a sua alma, se você quer aprender do Senhor, se você quer tomar dele o jugo, para que você consiga encontrar alívio, sobrecarregado de alívio, vai ao convite, vai ao Senhor. Oremos. Senhor, te agradecemos e te louvamos nesta manhã, e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade e pelo privilégio, Senhor Deus, que é fazer parte da tua família. Nos ensina, ó Pai, a ver Jesus mediante as provas, nos ajude, ó Pai, a não nos causar provas a qual vamos entrar, Senhor Deus, em conflito com o Senhor. Trabalhe no coração da tua igreja, Pai. Nos ensine a aprender, Senhor Deus. Nos ensine a ouvir, Senhor Deus, a voz do teu Espírito. Tira de nós, ó Pai, limpa aquilo que tem tapado os nossos ouvidos e cegado, ó Pai. Que a tua palavra desperte, Senhor Deus, em nós um coração que te agrade. Eu agradeço por tudo no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então vamos ficar de pé e terminar a escola com o Pai Nosso. E as crianças descem e nós vamos realmente para casa e voltar para o culto mais à noite, e realmente estar aqui para ouvir a palavra do Senhor e congregar com os irmãos. E que bênção, né? Que nós podemos fazer isso. E nós a cada momento estamos agradecendo a Deus, porque quantas pessoas não têm essa oportunidade? Quantas pessoas ainda não conhecem esse Deus maravilhoso que nós conhecemos? Vamos orar por essas pessoas, né, gente? Então vamos terminar com o Pai Nosso.